O tráfico negreiro foi uma atividade realizada entre os séculos XVI e XIX. Os africanos eram comprados na região litorânea da África para serem escravizados no continente europeu e no continente americano. Essa migração forçada resultou na chegada de milhões de cativos africanos ao Brasil. Os escravizados eram embarcados à força e aprisionados nos porões dos navios, onde permaneciam confinados em viagens que poderiam durar 2 meses. Os africanos escravizados eram mantidos nus, separados por sexo, e os homens permaneciam acorrentados a fim de evitar revoltas. Já as mulheres sofriam violência sexual por parte da tripulação. Era uma viagem muito complicada, até mesmo para os marinheiros mais experientes, porque acabava faltando comida, água e a higiene era muito precária. Por isso, muitos morriam ou ficavam doentes no caminho. Os que morriam eram jogados ao mar. E logo que chegavam ao Brasil, eram submetidos a condições subhumanas de escravidão. E isso é uma triste história do Brasil. O histórico poema do Navio Negreiro de Castro Alves relata a história de negros escravizados vindo da África que eram submetidos a condições subhumanas e muitos morriam. A escravidão no Brasil, também referida como escravismo ou escravatura, foi uma forma de relação social de produção adotada, de uma forma geral, no país desde o período colonial até pouco antes do final do Império. É marcada principalmente pela exploração da mão de obra de negros trazidos da África e transformados em escravos no Brasil pelos europeus colonizadores do país. Os primeiros escravos negros chegaram ao Brasil entre 1539 e 1542, na capitania de Pernambuco, primeira parte da colônia onde a cultura canavieira desenvolveu-se efetivamente. Foi uma tentativa de solução à falta de braços para a lavoura, como se dizia então. Foram múltiplas as experiências de escravidão no Brasil. Enquanto nas grandes propriedades os escravos costumavam viver em senzalas coletivas, não era incomum ver em pequenas propriedades escravizados morando na mesma casa de seus senhores. Desta forma, pode-se pensar em diferentes relações entre senhores e escravizados. Os escravizados trabalhavam dos mais diferenciados ofícios, como carpinteiros, sapateiros, pedreiros, cortadores de cana, carneadores nas charqueadas e trabalhos domésticos, como cozinheiras, amas de leite, engomadeiras, entre outros. De forma geral, quanto mais especializado era considerado o ofício, mais alto era o preço do trabalhador escravizado. Alforria ou manumissão é o ato pelo qual um proprietário de escravos liberta os seus próprios escravos. A partir da década de 1870, a sociedade brasileira e o exército passam a apoiar cada vez menos o sistema escravista. Desta forma, podemos falar em uma quebra do paradigma escravista. No dia 13 de maio de 1888, a escravidão foi abolida oficialmente pela Lei Áurea, sendo o Brasil o último país a abolir a escravidão no continente americano, mas não o último do mundo, como resultado de uma pressão combinada da resistência dos escravizados e da crescente aceitação do movimento abolicionista na sociedade. Agora eu vou fazer uma análise de um poema que irá enriquecer ainda mais o nosso sarau. O poema é Negro Forró, de Adão Ventura. Minha carta de alforria não me deu fazendas, nem dinheiro no banco, nem bigodes retorcidos. Minha carta de alforria costurou meus passos aos corredores da noite de minha pele.
No século XVIII, os escravos conseguiram sua liberdade através da compra da Carta de Alforria, que foi muito bem explicada pelo meu colega João. O personagem, ele possui a Carta de Alforria, contudo os pretos não tinham oportunidade de emprego, de enriquecer seu nome, de ter os bigodes entorcidos, grandes fazendas, muito dinheiro que era uma característica da nobreza. A pessoa preta não se sentia alforriada. A sua liberdade era só no papel, pois continua sendo oprimida por conta do preconceito, discriminação social. O poema fala também que a Carta de Alforria só lhe deu uma coisa, que foi mostrar a triste realidade de que mesmo com a liberdade e o ganho de direitos, por conta da sua tonalidade de pele, que na época o preto era considerado pelas pessoas algo tenebroso, maligno, negativo, uma pessoa sem alma, a cor da escuridão, e isso legitimou no discurso do colonizador a escravidão. A Carta de Alforria, que seria a sua libertação, na verdade se tornou uma prisão e mostrou que seu único destino, por conta da cor da sua pele, é o caminho dos corredores da noite. E nessa passagem noturna só existia trabalhar, trabalhar, trabalhar carregando pedras, muitas injustiças, tratados de forma desumana, era uma vida não digna. E triste, no final do caminho existia o suicídio. Vocês acreditam que algumas palavras que falamos no dia a dia podem ser extremamente ofensivas e racistas? Por exemplo, a palavra cor de pele. A gente aprende quando criança que cor de pele é aquele lápis meio rosado, meio bege, mas é evidente que o tom não representa a pele de todas as pessoas, principalmente em um país como o Brasil, que segundo os dados do IBGE, 53% dos brasileiros se declaram pardos ou negros. Doméstica se refere aos negros tratados como animais rebeldes e que precisavam de corretivos para serem domesticados. Racistas acreditam que chamar alguém de negro é ofensivo, mas para eles, falar moreno, ou seja, embranquecendo a pessoa, iria amenizar o incômodo. Quando falamos a coisa tá preta, a gente acaba criando uma associação entre preto e uma sensação desconfortável, desagradável ou difícil. Alguns termos como magia negra e mercado negro são exemplos de expressões em que a palavra negro é associada a algo pejorativo, prejudicial ou ilegal, enquanto branco é totalmente o contrário, seria algo bom, algo que pode ser feito perante os olhos da lei. O termo mulata tem seu parentesco etimológico com a palavra mula, que significa animal híbrido originado do cruzamento de um cavalo com uma jumenta. Ou seja, a palavra mulata significa que alguém não é puro, que alguém não é humano. O nome dado ao móvel que temos ao lado de nossas camas tem sua origem nos tempos da escravidão, que faz referência aos escravos que ficavam ao lado das camas de seus dulhos durante toda a noite para poder servi-los quando eles precisassem. O ditado que a gente fala quando algo é feito na pressa e fazendo de qualquer jeito tem sua etimologia dos tempos que era comum ter escravos no Brasil. O ditado surgiu quando via que os escravos faziam moldes das telhas das casas nas coxas para acelerar o processo. Agora eu vou contar a história de Mohamed Bacuaguá. Entre 1530 e 1850, mais de 4 milhões de escravos vinham para o Brasil e só 0,08% deles sabiam ler e escrever. Vocês veem que é muito baixo esse número. Dentre essas pessoas tinha um cara chamado Mohamed Bacuaguá, que chegou no Brasil pelo navio negreiro. E passou anos trabalhando forçadamente e muitas vezes chegou a tentar matar o seu senhor e depois cometeu suicídio. Em um momento de sua história, quando ele foi para Nova York como mercadoria, ele conseguiu fugir e assim conquistar sua liberdade. Contudo, ele não teve a oportunidade de vencer na vida e era obrigado a percorrer o único caminho que tinha, que eram os corredores da noite. Vocês lembram lá que foi explicado no poema Negro Forro, do Adão Ventura?
Entretanto, como ele tinha uma coisa que fazia ele diferente. Ele tinha o conhecimento que quase nenhum escravo possuía, que ele sabia era ler e escrever. É por isso que dizem que conhecimento é poder, pois ele, com esse conhecimento, conseguiu criar uma nova estrada, uma nova realidade para ele, e foi assim que ele fez um livro autobiográfico, que foi o primeiro registro histórico na visão de quem sofreu todas as crueldades sobre a escravidão. Olha esse ditado aqui. Para alguns grupos na África, existe esse ditado que eu vou falar agora. Enquanto o leão não aprender a falar, a história vai ser contada pelo caçador.